vamos lá. Dando continuidade, né? Hoje eu fiquei incumbida de ler os itens 24 e 25 do capítulo 5. Os irmãos, meus irmãos primos Fátima e o Eugênio já vinham discorrendo. Na verdade, esse capítulo 5, ele de várias maneiras, ele faz uma abordagem geral, de fato, das infelicidades, né, das tribulações que a gente passa aqui. São várias abordagens diferentes, né, modos de ver. E eu fiquei com... hoje eu vou falar sobre a desgraça real e a melancolia. Vamos lá. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana, e a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem chamas, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no caixão que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muito mais coisas... Só um minutinho. A tudo isso... Desculpa, gente, porque surgiu uma tela aqui, eu estava tentando consertar, vou dar uma voltadinha. A tudo isso e a muito mais coisas se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que vos veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que do próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que limpa o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ruim ou mal para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperais, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, as lutas, os combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória, nem proteção. Que importa a um soldado perder na guerra armas, bagagens e uniforme,
desde que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo da batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Delfina de Girardin, Paris, 1861. Bem, gente, a princípio, assim, o meu entender, né, do que eu posso tirar desse texto, né, ele vem nos mostrar como vemos os problemas, né, pelos quais passamos, é um outro prisma, né, que a gente deve, não logo de cara, no calor da agonia, do desespero, né, julgarmos os acontecimentos e sim as consequências que ele pode nos causar, né, e eu destaquei aqui no texto, me chamou bem a atenção, quando ele fala aqui, né, que ele dá esse exemplo da tempestade que arranca árvores, mas que essa tempestade ela passa, e quando ela passa a gente vê como uma destruição, mas ela deixa o ar mais limpo. Mas quando a gente está no desespero, a gente não consegue enxergar isso, né? Tem que estar realmente com um espírito muito bem preparado para isso. Aí ele fala aqui, nesse parágrafo seguinte, para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Assim, para que apreciamos o que em realidade é bom ou ruim. O que é que realmente aquele acontecimento, que consequências vai me trazer para a minha vida, né? Que a gente julga, assim, o que pode ser mal, nem sempre é, né? Aí eu fui procurar, assim, tentando entender melhor, né? Como é que a gente pode ter um prisma, como ele mesmo fala aqui, venho vos revelar-vos a infelicidade sob uma nova ótica, sob de uma forma diferente. Aí eu encontrei aqui uma psicografia de Chico Xavier, de Maria Dolores, do livro Tempo de Luz, é um poema que eu gostaria de ler para vocês, que eu achei assim bem uma maneira doce, né, assim mais romântica de falar das coisas que parecem ser ruins, mas que podem ser, o prenúncio pode trazer boas consequências. É assim, lei divina. Alma querida, às vezes no caminho indagas a chorar, de coração sozinho. Como atingir, por fim, o lar celeste? Pelas ásperas sendas do dever. Também eu mesmo interroguei a vida, encaminhada longe e indefinida. E hoje posso afirmar-te, de alma fortalecida, que a vida me informou em toda parte. Se quiseres vencer, eleva-te, louvando as pedras da subida, procurando servir, ajudar e esquecer. Por isso perguntei ao coração da rosa, como aguentar, tão linda e setinosa, os espinhos cruéis em que a vira nascer. E a rosa me explicou que Deus a estruturara num misto de perfume, brilho e cores, para mostrar que as dores são as lâminas e pontas aguçadas, lembrando espinhos produzindo flores. E, portanto, devia desabrochar e agradecer, deixar-se decepar, entregar-se e esquecer. Fui ao campo e indaguei de um enorme pedreiro, como tolera sem que grite, assaltos de martelo e dinamite, sem jamais se ofender. Ela disse que, a fim de oferecer aos homens moradia segura, forte e alegre, é indispensável que se desintegre, e por esta razão lhe compete saber, aceitar o progresso, ajudar e esquecer. Fui consultar os rios, fui às fontes e perguntei por que motivo. Sendo as águas sustento do homem vivo, tão somente no chão poderiam correr, e todos responderam com bondade, que na missão do auxílio do mundo todo, precisam abraçar o anonimato e o lodo, aceitando viver em baixo nível, para estender na terra o conforto possível, cabendo-lhes assim compreender, perdoar e servir, ajudar e esquecer. Desse modo, igualmente alma fraterna e boa, pois que o mal nos fira e a provação nos doa.
qual se um punhal de fel nos arrasasse o ser. Não te percas do amor, na aflição que te invade. A lei divina da felicidade será sempre servir, amparar e esquecer. Eu achei bem interessante como ele diz assim, né? Por exemplo, o diamante, que é encontrar uma pedra bruta, mas para ele se tornar aquela pedra tão linda, tão maravilhosa, ele precisa ser lapidado, sofrer vários cortes, né? São vários exemplos que ele deu aqui, que tudo que a gente passa para nos fortalecer. Eu quis trazer isso aqui para meio que fortalecer de uma maneira mais poética o que o texto nos passou aqui, né? Maria Dolores, ela foi professora e jornalista e foi voluntária um tempo, uma colaboradora bem ativa da Mansão do Caminho lá, a obra do Divaldo Franco. Enfim, vamos passar agora para outro texto. Melancolia, o item 25. Sabeis por quê? Às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os vínculos que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso decreto na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse decreto, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, por quem chorais, que jubilosos por vos veres de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Bem, pessoal, melancolia, tristeza, faz parte da nossa vida, né? A gente não está assim, como a gente sabe, nós espíritas já temos, por pouco conhecemos, já temos isso internalizado, que a nossa vida não é aquele vale de felicidade o tempo todo e que a gente também nem está aqui para isso, né? Só o fato de estarmos encarnados aqui na Terra, já sabemos que temos provações, expiações, que a gente realmente não está aqui só para ser feliz, né? O tempo todo a alegria e felicidade. E que essa tristeza, pelo que eu entendi aqui no texto, ela pode ser saudade do lar espiritual, né? Algumas vezes, assim, a gente nem, do nada, a gente sente aquela tristeza, né? Assim, no final da tarde, né? Você parar, um tempo assim, o sol vai se pondo. Muitas vezes eu mesma chego a me sentir melancólica. E tinha uma senhora que ela era como se fosse uma avó minha, ela já está desencarnada. Ela dizia que não gostava do final da tarde, que ela se sentia muito triste, que o final da tarde era muito triste. E eu era criança, assim, eu ouvi ela falar isso, realmente eu não entendi, né? Porque quando você é criança, você não tem as obrigações ainda, quase sempre você não pensa sobre isso, né? E, ao meu ver, pode ser isso, essa saudade que o nosso espírito tem do lar espiritual, né, da esfera espiritual,
ou pode até mesmo ser uma má influência, depende de como está a nossa vibração, né? A sintonia, com que espírito nós estamos sintonizados, porque no próprio livro dos espíritos tem a classificação dos espíritos, né? Tem aqueles que são bons, que são ruins, que são tendenciosos, tem os que são neutros. Tem uma classificação, se eu não me engano, uns 10 tipos de classificação de espíritos. Enfim, nós sabemos que a gente tem que controlar os nossos pensamentos, vigiar, né? E no próprio livro dos espíritos também, na questão 459, a gente sabe disso bem também, que eles podem influenciar-nos mais do que o que a gente imagina. Então, assim, essa questão da melancolia, da tristeza, que a gente tem que ser bravo e ter a consciência dos deveres que nós temos aqui na Terra, nossas missões, e temos que ser fortes como um soldado que quer ganhar a guerra. A gente está aqui para evoluir, né? Então, assim, eu vi também um outro poema de Meimei, né? Que eu queria ler para vocês também, que fala um pouco dessa questão da tristeza. Ele é pequenininho, não é tão longo quanto o outro, não. Tá aqui. Eu achei ele no livro Somente Amor, que é uma psicografia de Chico Xavier dos espíritos de Maria Dolores e Meimei. O nome desse textinho é Recomeço, dessa poesia. É assim: iniciaste a tua construção espiritual da fé em que te obrigasses, e sentias-te à maneira de alguém cujo coração se revitalizasse ao contato de nova luz. Entretanto, sombras apareceram no firmamento de tuas mais belas aspirações, quais nuvens que te emplanecem a visão do sol, afeições em que te escoravas, desapareceram na correnteza de interesses inferiores, companheiros, muitos deles obsidiados ou infelizes, te impuseram inesperadas desilusões, perdestes recursos que consideravas essenciais à própria segurança, e te refugiaste na amargura e introversão. Provavelmente viste seres amados vencidos pela morte e não pudeste conter as lágrimas incessantes que te segregaram no lar. Ouvistes injúrias de lábios queridos que de dantes te abençoavam a vida e tomaste em desalento. Ainda assim, ergue-te da tristeza ou do desânimo e caminhemos adiante. Sofrimentos vencidos são tijolos de experiências com que levantarás novas paredes no santuário da esperança. Não te demores na solidão e volve ao dia resplandecente do trabalho, de que te fará no mundo solidariedades humanas, por fonte viva de amor, e novas bênçãos te farão sorrir. Não importa a legenda que tragas na bandeira do teu ideal de fraternidade. Se caíste em algum erro, levanta-te e corrige com bondade o que a vida te pede retificar. Se paraste de servir, recomeça. Guarda, sobretudo, a certeza de que ninguém encontra a verdadeira felicidade sem Deus. Eu achei assim, eu estou até emocionada. Bom, gente, sem mais delongas, eu espero que essas mensagens tenham alcançado vocês de alguma forma, tenham poder contribuir de alguma forma, e os nossos amigos que estão aqui precisando de ajuda, que estão se sentindo tristes. A Meimei e a Maria Dolores, o Emmanuel, ele se refere a elas como meu Deus, eu li como mensageiras da fraternidade. Acho que assim, eu li em algum lugar que ele se refere a elas dessa maneira. Eu achei muito bonitinho. Bom, gente, sem mais delongas, eu queria agradecer muito a oportunidade a vocês de me ouvir, e eu vou passar a palavra. Obrigada. Muito obrigado, irmã Elisa, por a sua dedicação à nossa instrução, pela leitura, pela sua interpretação e pelos belíssimos poemas com que nos encantou aqui
e nos deixou deleitados. E eu proponho agora, para a gente continuar, que todo mundo que possa venha adicionar ao seu ponto de vista, suas observações, as suas considerações, né? Os seus questionamentos. Então, vou abrir aqui o microfone para que os irmãos possam se colocar. O Antônio. Oi, Fátima, seja bem-vinda, pode falar. Sobre esse texto da desgraça real, né? Onde ele diz aqui que é desgraça para os que só veem o presente, né? Aquele momento presente. Isso me fez me lembrar de quando eu trabalhava embarcada, eu trabalhei na plataforma P36, foi aquela plataforma que afundou, né? E naquele momento, para todos nós, foi uma desgraça, né? Pelo acidente, pela perda de 11 colegas que faleceram, pela plataforma, pelos danos também que foram causados. Mas aí, em decorrência desse acidente, houve uma mudança tão grande na companhia que nos fez entender o bem que esse acidente causou, né? Porque a partir daí foram sendo tomadas diversas políticas com relação à segurança operacional, e isso acabou causando, acabou deixando um grande legado para todos nós, né? Então, isso me fez lembrar exatamente isso, que a desgraça é aquilo que muitas vezes a gente só vê o presente, mas não vê que daquele fato, né, houve uma consequência que teve um grande benefício para muita gente, né, para uma grande coletividade. Com relação ao item da melancolia, a nossa querida Joana de Ângeles, né, ela fala aqui que essa melancolia, que também pode ser uma depressão, né, ela é a doença da alma, né, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratado no cerne da sua origem. Também quando a prima falou aí sobre essa senhora que falava dessa tristeza que tinha no final do dia, né? Isso aí já é um diagnóstico dado, né? É chamado como síndrome do entardecer, ou a síndrome do crepúsculo, né? Ela acontece muito geralmente em pessoas idosos também, né? Não que outras pessoas não possam ter, mas em idosos eles têm muito esse sentimento aí, essa melancolia no final da tarde. Era isso aí, meus irmãos. Eu devolvo a palavra para você, Antônio. Muito obrigado, irmã Fátima, pelo seu testemunho, pelas suas considerações. Vou passar a palavra para nossa irmã... Eu peço a palavra, se for possível. Era para você mesmo que eu ia passar a palavra. Muito obrigada. Elisa, parabéns. Foi maravilhoso. Tocou minha alma. E Fátima também, com complemento, né? Enfim, mas tem uma coisa que eu questiono há muito tempo. Essa passagem exatamente, por exemplo, eu sou soldado e vou para o campo de batalha. Eu sou obrigada a ir, tá? Eu vou defender a minha pátria. Só que vem de lá os que estão contra nós, certo? E a minha missão, eu sou obrigada a atirar, a matar aquele pessoal. Mas a minha intenção, eu não vou com garra de ódio, eu vou matar, vou destruir. Dentro de mim, eu estou fazendo porque eu estou no campo de batalha, o meu trabalho é esse, eu estou sendo obrigada a fazer. Então eu questiono, perante as leis divinas, como é que eu fico a minha situação se eu tirei a vida de pessoas, 1, 2, 10, no campo de batalha?
É só isso. Eu tenho isso há muito tempo que eu questiono muito. Ok, Antônio? Devolvo a palavra. Tá muito bem. Vamos então. Antônio? Opa. Oi, João de Deus. Pode falar. É João. Pode falar, João. Ok. A observação que eu faria em relação à melancolia é o que a dona Cátia também falou aí, a colega que é Lucas, não é? Uhum. E Fátima também. A alma, né, o espírito da certo, ele sente como se fosse uma depressão, justamente a ansiedade de viver um futuro que ainda não chegou para ela. É por isso que o texto fala que é a ansiedade do espírito voltar à pátria espiritual, né? Quer dizer, ele quer se libertar daquele momento para vivenciar um outro. E realmente isso aí, em muitas situações, ela causa um transtorno comportamental, né? Por isso que muitas das vezes nas casas espíritas você vê que chegam muitas pessoas doentes, não é o doente físico, é o doente espiritual. E às vezes não é nem a obsessão, é realmente a própria pessoa que cria situações que embaraçam o presente dela, né? Quer dizer, o dia a dia dela, numa situação que ela mesma pode resolver. Eu tinha um professor que me dizia o seguinte: o melhor psicólogo para nós mesmos é nós mesmos, né? Porque o psicólogo ele ajuda você encontrar atalhos para resolver seus próprios questionamentos existenciais, né? A melancolia justamente é isso, essa busca desenfreada do ser humano em achar alternativas para sanar essa angústia, essa ansiedade, esse momento de muitas vezes de dúvidas em relação ao que ela está vivendo e quer uma solução imediata, né? É isso, mais ou menos o que eu queria falar. Muito obrigado, irmão João de Deus. Alguém mais quer se pronunciar? Bom, meus irmãos. Bom, Opa. Elisa? Só um complementozinho aqui. A prima Fátima, ela citou aí a Joana de Anjos, né? Ela tem uma série psicográfica de Valdo Freire, que é só falando, né, psicológica, que é abordando muito esse tema de questões psicológicas, tristeza, depressão, né? E tem um livro dela aqui, eu estava vendo aqui, é o Momentos de Saúde, né? Onde ela diz assim, que aqui eu separei o trecho para mostrar aqui para vocês, que quem na luta, um trechinho de uma parte do capítulo, que quem na luta apenas vê sofrimento possui conduta patológica necessitando de tratamento adequado, né? Que a gente, na existência, que você tem que, os desafios, eles aparecem como perturbadores e que a pessoa tem que enfrentar sem perder o rumo, nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Tem que transformar, dessa maneira, os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando e não sofrendo, não desistindo. É uma coletânea bem interessante que tem. Aí a prima falou e eu me lembrei desse trechinho para falar aqui. Só isso, só para complementar. Sim, senhor. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado a todos. Eu vou tentar fazer aqui um pequeno resumo da questão que foi levantada por Kátia. Certo? É a questão da pessoa ir à guerra. Bom, nos tempos atuais, no Brasil, nos países que estão mais avançados, existe uma figura chamada objetor de consciência. Então, ninguém é obrigado, a não ser em países ainda muito atrasados, em países em que ainda existe alguma espécie de escravidão, e eu posso me recusar a fazer aquilo que não é de acordo com a minha consciência.
Então, isso responde, por um lado, a questão que o Cátia colocou. Por outro lado, nós vamos ver mais à frente que o fato de as pessoas antigamente serem obrigadas a ir à guerra, em quase todos os países, o que fazia a diferença é que, embora se fosse para defender um país, para defender um ideal, se a pessoa, quando matasse, ou quando tirasse a vida de alguém, se sentisse bem por isso, não é? Então, quer dizer, quando ela estivesse dando largas à sua animalidade, aos seus vícios, aí está errado. Muitos houve que foram às guerras, que mataram e se condoeram por isso, e que sofreram por isso, porque estavam em desacordo com as suas consciências. Porém, como eram obrigados em outros tempos, eles sofriam com isso aí. Então, assim, nós vamos poder tratar disso alguns itens mais à frente com maior profundidade. Eu não sei se eu pude ajudar, Kátia, mas, assim, é só um breve entendimento. Antônio, eu agradeço. Isso me preocupa muito. Eu acho que eu penso muito isso porque meu pai foi à guerra, né? Uhum. E eu não sei. Ele foi porque ele tinha obrigação e foi para defender o país naquela época, né? Certo, mas sempre que eu leio esse trecho, eu me questiono muito, entende? Porque é como você disse, se eu não tenho uma intenção, mas eu vou à guerra, eu tenho que me defender porque aquele momento o meu país exige que eu faça o bloqueio, entende? Mas eu não tive a intenção, eu quero saber só perante as leis divinas. Eu não tive a intenção. Eu só apertei o gatilho lá. Pronto. Certo. É isso que eu digo. Se quando você apertou o gatilho, você sentiu prazer com isso, você tá incorrendo em infração. Se você, quando você o fez pesaroso, se você sofreu com a morte do seu semelhante, embora entendendo a razão que lhe subsiste, a obrigação que tem para defender o seu país, mas que isso lhe causa amargura, tristeza, desolação, pesar, aí são atenuantes que pesam exatamente para que essas leis tenham a sua compensação, né? Digamos, isto a pessoa o faz de forma contrária, ela está contrariada em fazê-lo. Agora, o Livro dos Espíritos, ele na questão 742, ele diz assim: o que impele o homem à guerra? Na 743, ele diz: da face da terra algum dia a guerra desaparecerá. Na 744, que objetivou a providência tornando necessária a guerra. Então, assim, nós temos, para frente, nós vamos ter um caminho que a gente vai entender melhor essa parte da guerra. Inclusivamente, nós vamos já falar nisso nos próximos itens do Evangelho, que fala, por exemplo, aqui na questão moral, né? Logo a seguir, temos provas voluntárias, tem dever-se-á por termo as provas do próximo, será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. Aqui nesses itens nós vamos tratar também um pouquinho essa parte da guerra, tá? Como os sacrifícios necessários. Como em tudo que nós fazemos na vida, meus irmãos, o que conta mais é a intenção, tá? Isso é, se aquilo que eu fizer for de boa intenção e se for de caridade, tudo bem. Agora, se o que eu fizer for para meu benefício, para meu egoísmo, para meu deleite, para meu prazer, quer dizer, ainda respondendo, se eu apertando o gatilho, eu sinto prazer em matar meu semelhante, meu irmão, eu estou totalmente errado, porque eu sei aquilo que estou fazendo. Eu sei que eu estou fazendo por pura animalidade, por falta de caridade. Estou exercendo o meu orgulho e o meu egoísmo, sentindo prazer, infligindo dor e morte aos meus irmãos. Então, eu seria mais ou menos por aqui. Desgraça real, eu gostaria de só comentar aqui bem rapidinho. A desgraça real é um pouco isso que nós estávamos também falando. Muitas vezes nós achamos que a desgraça são as coisas que nós temos vontade de possuir, vontade de
fase e não podemos fazer. E o que está nos sendo aqui apresentado e que nós temos que começar a pensar é que muitas vezes essas negações que a própria natureza nos coloca, não é? Que a própria situação ela nos impele, são situações de restrição que nos abonam ao crescimento espiritual, à maturidade espiritual. Nós devemos procurar realmente entender as situações que se nos colocam e tentar aproveitar para evoluirmos do ponto de vista imortal, isto é, como espíritos, e não como carne e matéria. Isto é, devemos ser menos abertos às tentações mundanas, que são os vícios, não é? E nós sabemos que sempre que determinado prazer ou deleite, ele vem egoisticamente, ou para favorecer a minha vaidade, ou o meu orgulho, o meu desejo de posse, o meu desejo de poder, aí está errado, né? Por outro lado, muitas vezes, essa negação desse poder, dessa vaidade, desse egoísmo, desse orgulho, é uma bênção divina que nós devemos aproveitar para cultivar, ao invés, as virtudes que estão loucamente nós estamos correndo atrás, né? Que são a mansidão, enfim, são pobreza de espírito, digamos assim, né? São as bem-aventuranças, é o que nós devemos procurar nas nossas vidas, é ficarmos ao abrigo dessas bem-aventuranças. Quanto à questão da melancolia, foi muito bem colocado, mas eu queria só dizer, muitas vezes a melancolia não é nem externa, é quase sempre interna, porque que ele diz aqui que é um estado de espírito, é o espírito que reclama o cumprimento do seu plano encarnatório. Isto é, nós sabemos que quando estamos encarnados, há uma parte do nosso espírito que está consciente, porque a minha consciência total, ela se mantém no meu espírito total, que não encarna todo. É uma parcial do espírito que está encarnado. Não haveria condição de nós melhorarmos nosso espírito numa encarnação que fosse de 100 anos. Não temos como purificá-lo em 100 anos. São muitos milhões, são muitos bilhões de anos, não sei, trilhões de anos, eu não tenho ideia. Então, para que nós possamos fazer esse caminho aperfeiçoador, não? Esse aperfeiçoamento moral, esse aprendizado intelectual que nos beneficia, nós temos que vir parcialmente, ir limando e burilando particulares da nossa consciência, do nosso espírito. Então é isso que nós estamos fazendo. E muitas vezes o nosso espírito em desespero, vendo que o seu consciente, a sua parcialidade encarnada, ela não está conseguindo cumprir o seu objetivo, ela transmite essa melancolia para o ser encarnado ou para o parcial encarnado, e ele se sente melancólico, ele se sente triste, se sente doente, se sente fora de vibração com o projeto que ele aceitou e que ele muitas vezes pediu para vir fazer aqui na Terra, que é o seu aperfeiçoamento numa parte do seu caráter. Então, meus irmãos, fico muito feliz por poder ter vocês de meus digamos, ouvintes, né? E peço perdão por alguma inabilidade ou por alguma incompetência que eu tenha para explanar alguns temas que mereçam um pouco mais de profundidade.